Olá, pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje é uma reprodução da nossa aula sobre coronavírus, que aconteceu lá no dia 1º de abril. Já se passaram 2 meses. Estou gravando no dia 9 de junho, então não usem esse material para buscar por dados atualizados. Em 2 meses, muita coisa mudou. Antes de falar sobre coronavírus, vamos discutir sobre pandemia, o significado do termo e vezes que já aconteceram na história da humanidade. Primeiro, o que é pandemia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, o que indica que a enfermidade se espalhou por diversos continentes, sendo transmitida de pessoa para pessoa. Então, pandemia não tem a ver com a gravidade da doença, e sim com seu espalhamento pelo globo. Termos próximos à pandemia. Surto. Surto é o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Endemia. Endemia não se refere à quantidade. Designa uma doença muito frequente em apenas um local específico, não atingindo outras comunidades. Um exemplo de endemia é a situação da febre amarela na região amazônica. Retomada histórica. Quais foram as outras pandemias causadas pela gripe? Em 1580, uma gripe saiu da Ásia para a África e tomou a Europa em 6 meses, chegando até a América do Norte. Deixou incalculáveis mortos. Só em Roma morreu cerca de 10% da população da época. Em 1889, uma nova gripe surgiu em maio ao sul da Rússia e se espalhou pela Europa. Era chamada de gripe russa. No começo de 1890, um barco a vapor vindo da Alemanha trouxe a doença para Salvador, na Bahia, infectando metade da população da cidade. No Rio de Janeiro, o vírus atingiu Dom Pedro II no fim da monarquia. Gripe espanhola. Ela foi a mais grave das pandemias até então e também a mais famosa. Eclodiu no último ano da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. O movimento das tropas espalhou o vírus H1N1 pelo mundo, infectando ao menos 1/4 de toda a população do planeta em apenas 2 anos. Foram mais de 500 milhões de pessoas, deixando entre 17 e 50 milhões de vítimas. Ao contrário do que o nome indica, a gripe não surgiu na Espanha. Por ser um dos únicos países democráticos com a imprensa relativamente livre, foi uma das poucas nações a noticiar o aumento do número de casos e de mortes, o que gerou o estigma de que o vírus teria vindo de lá. Nesse slide a gente tem uma imagem da imprensa espanhola que tem o Conselhos ao Povo. Esse Conselhos ao Povo é até engraçado, a gente vê, não consigo ampliar agora a imagem, mas fala da limpeza, da higiene pessoal, e é o que a gente vê muito reforçado hoje em dia por conta do coronavírus. A gripe suína foi a última pandemia declarada pela OMS antes do coronavírus. Em 2009, também causada pelo vírus H1N1, teve seus primeiros casos registrados no México e depois se espalhou para mais de 75 países em 3 meses. O vírus foi identificado como uma nova linhagem do já conhecido influenza A, subtipo H1N1, o mesmo responsável pela maior pandemia em número de casos da história, a gripe espanhola. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, estima-se que foram de 700 milhões a 1,4 bilhão de casos entre 150 e 575 mil vítimas. Agora a gente vai discutir mais sobre a relação do termo pandemia e a diferenciação entre a designação de pandemia e a gravidade da doença. A gravidade ou letalidade da doença não faz parte da definição feita pela OMS de pandemia. O que conta é apenas sua disseminação, o que deve ser mundial para receber tal designação. A declaração de uma pandemia não é como a de uma emergência internacional. Declarar o estado de pandemia significa caracterizar ou descrever a presente situação, e não modificar a situação a natureza da situação em si. Ou seja, eu não estou dizendo que a situação está mais grave ou mais atenuada. E sim estou dizendo que agora ela está presente em mais lugares do globo. Ainda assim, a OMS está profundamente preocupada pelos níveis alarmantes atingidos pelo novo coronavírus. É a primeira vez que essa família viral causa uma pandemia. Como eu disse no começo do vídeo, essa aula foi dada no dia 1º de abril, então os dados são desatualizados. Era o começo da quarentena no Brasil e hoje o que a gente vê é realmente um cenário bem assustador. Os números estão elevadíssimos. Não sei se logo nessa primeira semana de abril já era projetado números tão altos. O que se sabe até agora? Março de 2020. A aula foi preparada no dia 30 de março. A família viral do coronavírus está no planeta há 300 anos, mais antiga que os dinossauros. A entidade recebeu esse nome por ter uma coroa em sua superfície quando visto no microscópio. Esta família é comum em vários países, inclusive no Brasil. Intermediários.
O SARS-CoV-2, coronavírus causador da atual pandemia, veio de morcegos. Há a suspeita de que ele tenha se hospedado em outro mamífero antes de afetar humanos. Portas de entrada. O vírus invade o organismo humano pelos olhos, nariz ou boca, por isso a importância de usar máscaras. Senha correta. O coronavírus se conecta ao receptor AC2, que fica na superfície das células. Após o ataque, ele usa o maquinário celular para produzir várias cópias de si mesmo. Espera silenciosa. A infecção fica de 2 a 6 dias sem dar sinal. Esse é o tempo que o vírus demora para se replicar e dominar novas células. Aos poucos, são capazes de alcançar os pulmões. Graves impactos. Até 15% dos pacientes acometidos pela Covid-19 vão apresentar complicações da contaminação, o que é mais frequente em idosos e portadores de doenças crônicas. Espalhamento. Estima-se que, numa situação sem controle ou isolamento, um sujeito contaminado seja capaz de transmitir o vírus para outras 3 pessoas, por meio de gotículas de saliva, tosses e espirros. Agora vamos falar sobre o espalhamento da SARS-CoV-2 pelo mundo. Em 27 de março de 2020, foi quando eu levantei os dados para a aula, eram 530 mil infectados e 24 mil mortos. Em 26 de maio de 2020, quando eu passei a aula do PDF para os slides, eram quase 5 milhões de infectados e quase 330 mil mortos. O número aumentou exponencialmente em 2 meses. Sobre a situação do mundo, tem um hiperlink para você acompanhar nesse aqui, e sobre a situação no Brasil, você pode clicar nesse aqui também para poder acompanhar. Medidas tomadas pelo mundo. Testagem intensiva. A OMS e especialistas concordam que a detecção é um fator fundamental para conter a disseminação de um vírus. Fornecer os testes a qualquer pessoa com os sintomas de infecção foi fundamental para impedir a propagação da doença. Testar apenas os pacientes mais graves gera estatísticas que não correspondem à realidade e também faz com que pessoas com sintomas mais leves continuem transmitindo o vírus. A testagem intensiva, um exemplo de país que fez o uso desse método e foi eficaz, é a Coreia do Sul. Isolar os infectados. A realização de testes permite não somente isolar os doentes, mas também cria a possibilidade de detectar infecções que ainda não desenvolveram sintomas. Preparação e reação rápida. Um dos elementos básicos para a contenção de um vírus é reagir rapidamente, antes que se espalhe entre toda a população. Distanciamento social. Quando os primeiros contágios de um novo vírus são relatados em uma população, as medidas de contenção não fazem mais sentido e outras, como o distanciamento social, acabam sendo mais eficazes na prevenção de contágio. Uma das chaves para o resultado foi a velocidade com que a decisão foi tomada. Promover medidas de higiene. Desde os primeiros surtos que começaram a ser notificados fora da China, a OMS insistiu que, além do distanciamento social, lavar regularmente as mãos e manter uma boa higiene são essenciais para evitar a transmissão do vírus. Vamos falar sobre fake news. Algo tão comum na sociedade moderna e ficou também muito comum, muito presente na atual pandemia. A pandemia causada pelo novo coronavírus se difere das experiências anteriores da humanidade por ocorrer em tempos intensos do uso das mídias sociais. Esse cenário é extremamente fértil para a disseminação de fake news, o que colabora para causar pânico na população em relação ao vírus, ou pior, indiferença. A própria OMS chegou a classificar a situação com o coronavírus como uma infodemia ou epidemia de informações mentirosas. Dentre as notícias falaciosas propagadas, tornou-se comum também o ataque à ciência e a especialistas. Grandes pesquisas feitas e creditadas pela Academia Científica Internacional têm sido postas em descrédito por questões políticas e ideológicas. Além da luta contra o vírus, encaramos a luta contra a desinformação. Gente, agora tem aqui toda a aula, eu estou colocando no último slide o roteiro da aula. Para você aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível, o que você deve fazer? A leitura dos slides e assistir ao vídeo da aula no YouTube. Eu vou colocar o hiperlink aqui. Assistir a aula do professor João Daniel no Descomplica. Assistir a aula do professor Cláudio Hansen no Descomplica. E leitura de textos do Politize disponíveis no Drive. Todas essas palavras em amarelo, elas são um hiperlink. Então, é só vocês clicarem que vocês vão cair no conteúdo que eu estou propondo. Tudo bem? É isso, pessoal. Bons estudos!